É o conteúdo, por CTA, né, o conteúdo de compartilhamento, tá? Porque é o conteúdo de compartilhamento em que você está tendo um reforço de brand, em que você está crescendo de forma orgânica, né, em que seu nome está sendo levado ali para outras pessoas e, além disso, está sendo levada com selo de qualidade, porque toda vez que alguém compartilha o seu conteúdo, ela está dizendo que aquele conteúdo é bom para a micro audiência ali, para o micro relacionamento ali. O compartilhamento ele tem uma função muito forte, né, comparativamente à figura da advocacia tradicional, presencial, com a própria indicação do advogado, né? Então, talvez esteja junto com o salvamento ali no, no, no CTA mais importante, nos dois mais importantes, tá? Eu só coloco ele em segundo plano porque para mim vender, e aí esse é o objetivo principal do nosso curso, né? Vender vem em primeiro plano e a criação da autoridade vem no segundo plano. Claro que é quase no mesmo nível, né? Porque a gente está falando aqui de uma metodologia para você se tornar um advogado de prestígio, né? Mas se eu fosse escolher entre um e outro, vender vem num primeiro plano e a criação da autoridade vem no segundo plano. Claro que os dois podem andar juntos, que é o objetivo aqui, tá? Mas vender ainda é mais importante porque é o que permite que seu trabalho, né, se mantenha, né? Um escritório de advocacia que não venda, que não tenha clientes, ele é um escritório de advocacia fadado aí, né, à recuperação judicial, ok? Então vamos lá. Nessa proposta do conteúdo de compartilhamento, né, também printei aqui dentro das minhas métricas quais são aqueles em que houve um maior compartilhamento, né, pelo meu público, tá? E a gente pode identificar aqui alguns interesses em comuns, tá? Por exemplo, as pessoas elas vão compartilhar aquilo que elas acham extremamente relevante, aquilo que elas acham que fazem sentido para algum dos amigos deles, tá? Do círculo social ali, aquilo que é extremamente atual, que é o que dentro do marketing a gente chama de time posting, ou seja, o assunto que está ali no momento, ok? Eles vão compartilhar algo que dê voz à luta ou o sofrimento ou a felicidade que eles estão vivenciando naquele momento, tá? E eles vão compartilhar questões que quebram a lógica, que quebram o paradigma. Então, por exemplo, se existe lá no feed da sua audiência, ele segue várias pessoas estão falando sobre o assunto do momento, por exemplo, num sentido, e você apresenta uma abordagem diferente sobre aquele mesmo assunto, você quebra a lógica do feed dele. E ao quebrar a lógica do feed dele, naturalmente ele tem uma tendência maior de compartilhar seu conteúdo, tá? Então, eu verifico, né, questões também relacionadas a polêmicas, né, questões que geram bastante identificação, é como se você estivesse falando pela sua audiência questões que ela não consegue falar por si só. E aqui a função, né, de um perfil de advogado é extremamente importante. Você dá voz a sentimentos, a vivências, a problemas que a sua audiência vivencia, mas ela não consegue falar justamente porque não tem consciência,
fatalmente vai fazer com que ela compartilhe seu conteúdo, né? Então, olha só que interessante, vamos trabalhar aqui de forma específica todos esses pontos que eu levantei aqui para vocês, né? Esse primeiro aqui é um post fora da curva completa, que não é um post meu, mas era um timing post, tá? Em que uma pessoa desenhou, de fato, desenhou o que é o estupro e foi bem naquele contexto onde estava em voga a questão daquele estupro culposo, que na verdade não é nada culposo, né? Lá do sul do país. E para minha audiência era um assunto extremamente relevante, é um assunto que eles engajam bastante, né? Então, embora não seja um post meu, o número de compartilhamento foi absurdo, justamente porque pegou bem na ferida ali e trouxe esse sentimento coletivo que a minha audiência estava vivenciando, né? O segundo foi uma campanha que nós encabeçamos, que é uma campanha sobre famílias LGBTQIA+. De novo, é uma campanha que dá um sentimento coletivo de frustração, de que a gente, né, precisa aí mudar a perspectiva como o Estado trabalha com a questão das famílias. E essa campanha aqui foi uma campanha que bombou bastante. Nós tivemos quase 50 mil assinaturas do abaixo-assinado que a gente fez, e o post da campanha era esse post aqui, né? Então houve um compartilhamento significativo do nosso próprio post, e como nós tivemos inúmeros parceiros, a gente, né, desenvolveu essa parceria, eles também postaram a mesma campanha, né, junto no seu próprio feed. Aí fez com que as pessoas, que a minha marca aqui, ó, tá vendo a minha marca aqui? Ela pudesse ser compartilhada, né, por inúmeras pessoas. O perfil que com mais número de seguidores que compartilhou essa campanha com a minha marca foi o perfil do Quebrando Tabu, né? Que é um perfil muito associado aqui com o meu público, é um perfil que a maior parte do meu público segue, né? E é um perfil que tem 7,5 milhões de seguidores. Esse post foi repostado no perfil do Quebrando Tabu, né? Então, foi repostado em inúmeros outros, tá? Então, qual que é o objetivo por detrás aqui? Justamente dar essa voz ao sentimento coletivo, ao sentimento de frustração que aquelas famílias estavam vivenciando. Isso é um post aqui de advogado, pessoal. É um post que está sendo a extensão da voz do nosso potencial cliente, da nossa audiência, tá? Outro post que gerou muito compartilhamento, gera muito compartilhamento, são os posts que sobre consciência dos direitos, né? Direito sobre isso, direito sobre aquilo, né? Isso gera também bastante compartilhamento porque trabalha com esse viés, né, de levar o nível de consciência da nossa audiência. Os posts relacionados às mentiras, que é quebra de objeção, né, também gera esse impacto muito grande, né? Porque as pessoas ouvem essas mentiras, que não dá para fazer isso, que não dá para fazer aquilo, que se ela entrar na justiça vai demorar anos, que se ela entrar na justiça o advogado vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, são questões que estão presentes no cotidiano delas e que precisam ser evidenciadas para que se quebre a objeção e, naturalmente, é aquele post da contraintuitivo, né? Todo mundo está dizendo de um jeito, mas na verdade é de outro. Então quebra a lógica, né, de como a questão é absorvida pela sua audiência, tá? Esses posts aqui, por exemplo, em que eu tô falando sobre o lugar de fala, sobre mimimi, né? Ó, pra você ver, mimimi é um post que tá sempre em evidência. Por quê? É o sentimento que a minha audiência vivencia, né? Todo mundo fala que a minha audiência é mimizenta. E aí, quando eu venho e exteriorizo esse sentimento e quebro a lógica para dizer que não é mimimi, eu estou o quê? Dando voz de novo à minha audiência, tá? E olha só, a maior parte são posts. Essa aqui é outra campanha que nós fizemos, né? Uma campanha sobre doação de direitos dentro da nossa estratégia de aumento aí de autoridade. Eu vou ensinar para vocês, né, a formular campanhas. E aí essa campanha também é uma campanha que naturalmente gera compartilhamento, né? Porque as pessoas
Elas começam a se identificar com aquilo, né? Então, o pano de fundo é justamente a identificação, tá? E aí percebam, olha só, a maior parte dos posts são nossos mesmo. Então, 2 posts aqui que dentro da minha estrutura de produção de conteúdo eu utilizo mesmo que não tenha a minha marca, né? Que é, por exemplo, os posts relacionados a séries em que a minha audiência utiliza, tá? Porque eu entendo que esse post aqui, embora não tenha o meu conteúdo, a minha marca, ele reforça a minha autoridade, porque eu aproveito o entretenimento para poder reforçar os pontos que eu quero trabalhar com a audiência. Por exemplo, esse ponto aqui era uma questão de família que está dentro do meu core, e aí eu venho falando sobre formação de família, porque o meu público vivencia, né, um ruído muito grande com a família originária deles, e aí eu abro a ideia de que eles podem formar novas famílias, e aí eu venho trabalhando as metodologias do direito de nova formação de família, né? Então, basicamente, quando a gente está falando de compartilhamento, a gente está falando de conteúdos que necessariamente vão trabalhar numa dessas perspectivas, tá? E toda vez que eu produzir conteúdo desse jeito, vai gerar essa consequência. De novo, não é aleatório.